Meditar nesta noite em um texto bíblico que nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu quero aprender, porque a gente fica lendo a palavra de Deus para tirar dela a essência, a substância que a nossa alma precisa para sobreviver, para viver neste mundo de morte, neste mundo de engano, neste mundo de trevas. Os versículos 3 ao 6, onde está escrito o seguinte: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Cristo Jesus. 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Amados irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo de Deus possa de maneira gloriosa iluminar o nosso entendimento para recebermos esta alimentação espiritual para o nosso crescimento na presença do nosso Deus. Eu começo a nossa exposição desse texto com o versículo de número 5, que nos fala a respeito, pelo menos, de 2 ou 3 motivos porque o apóstolo Paulo estava escrevendo esta carta, ou segunda carta, à igreja de Cristo na cidade de Corinto. Os irmãos sabem que esta igreja tinha as suas dificuldades. Era uma igreja dividida. O partidarismo havia entrado naquela comunidade cristã. Uns diziam que era de Cefas ou de Pedro, outros diziam que era seguidor ou discípulo de Apolo, e outros afirmavam de que era seguidor de Paulo. Paulo desmancha esse nó, dizendo que ninguém não era de Cefas, nem de Apolo, nem muito menos dele. Muito zeloso pela obra de Deus, e tendo o testemunho da igreja, porque ele foi um dos fundadores
da Igreja de Cristo na cidade de Corinto, ele falava dando resposta. Quando nós observamos as duas cartas, grandes cartas, é porque havia uma pressão em cima do apóstolo Paulo sobre esta igreja. Possivelmente haviam os acusadores de Paulo, dizendo que ele tentava, como diz uma linguagem popular, puxar sardinha para o seu prato, pregando sobre si mesmo, falando sobre si mesmo, formando discípulo para si mesmo. Ele rebate esta acusação ao dizer, ao afirmar: porque não pregamos a nós mesmo. Tinha um testemunho espetacular na obra de Deus, mas ele não se preocupava com seu testemunho pessoal. Não. Qual era a sua preocupação? A sua pregação era sobre Cristo. Era cristocêntrica. Não tinha história de carochinha. Não se misturava a sua pregação com filosofias. A cidade de Corinto era uma região em que a filosofia tomava conta de tudo. Isso estava afetando a igreja de Cristo naquele lugar. O que prevalecia eram as ideologias pessoais dos pregadores, das lideranças, dos professores. Tinha até teólogo, como Apolo, que era um homem profundo no judaísmo ao cristianismo. Aí ele chegava com mansidão, tranquilidade, dizendo: olha, eu não prego sobre mim mesmo, não estou preocupado com isso, a minha pregação é sobre Cristo. A outra acusação contra Paulo é que ele queria dominar a comunidade cristã em Corinto. Não, você quer ser o dono da igreja. Haviam diversas, irmãos, quando nós lemos essas duas cartas, muitas acusações contra Paulo. O que é que ele diz? Aleluia. Ele diz que é servo da igreja de Cristo. Aleluia. Não é proprietário, não é dono, é o que? Servo. E por que ele se achava servo da igreja? Por causa do amor de Cristo. Ele sabia do amor de Cristo por ele e pela igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dando esta introdução, agora eu vou para o versículo de número 3. E esta é uma mensagem para a igreja? Sim. Para quem que Paulo estava escrevendo? Para quem? Para a igreja. Não existe, companheiros, mensagem na Bíblia que não seja para a igreja, não. Principalmente as cartas de Paulo foram escritas para as igrejas. E veja o que ele está escrevendo nesta palavra. Mas se ainda não era definitivo, ele não havia desistido
Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. O que o apóstolo queria dizer com isso? Não vamos desistir de pregar o evangelho para aqueles que são duros de coração. Tem pessoas, irmãos, da nossa família, nossos amigos, nossos conhecidos, que nós já pregamos 10 vezes, 20 vezes, perdemos a conta de quantas vezes, com amor muito grande, pregamos para essas pessoas, com o objetivo de que o alcancemos para Cristo. Não vamos salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Nós fazemos o quê? Pregamos o evangelho. Era o evangelho que Paulo anunciava. Ainda está encoberto. Você olha assim e diz: não tem jeito, essa pessoa não tem jeito. Alguém da sua família, teimoso, cabeça dura. O vizinho vinha conversando com a irmã Teresa e o Azaf. Os filhos, os pais criam no evangelho, ensinando, está toda semana, 2, 3 vezes na igreja. Chega 14, 15, 16 anos, vai para o mundo, aprendeu tudo, mas o coração duro, parece um lajeiro, parece um paralelepípedo, não é nem um tijolo, porque o tijolo é de barro. O evangelho encoberto, ainda o evangelho encoberto. Não tem ninguém perdido. Existe aí teólogos falando que tem pessoas que já nascem perdido, outros já nascem salvo. Não é isso que nós aprendemos com a Bíblia. Esse texto fala ainda. O Espírito Santo, eu não sei se nem Paulo, companheiro, escreveu assim, mas se o evangelho está encoberto, aí pode ter voltado atrás. Para aí, tenha calma. Mas ainda que o evangelho esteja encoberto para os que se perdem. Quem são os que se perdem? É o que não quer negócio com Cristo. Não é que a obra de Cristo não seja suficiente para salvar. Não! O que Cristo já fez salva o mundo, salva os planetas, salva os cometas, os asteroides, salva o universo, salva o espaço sideral, salva tudo e a todos. Porque é autossuficiente o sacrifício salvífico do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só tem um problema. E qual é? É o versículo de número 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe alguém interferindo, e desde o começo, desde o princípio, que há essa interferência. Lá no Jardim do Éden, o nobre casal, lá não tinha uma Bíblia desse tamanho para se cumprir como nós temos hoje. Quantos mandamentos tem aqui?
Cada versículo, um versículo, são 31 mil versículos, parece, se não me engano. Mais de 31 mil versículos. Tem versículo que tem 6, 7 mandamentos para a gente cumprir. Lá só era um mandamento: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um único. Aí chega o capeta, o Deus desse século, que se reporta à época do apóstolo Paulo, que se reporta aos nossos dias, interferiu. A interferência do mal, a interferência de forças opostas, forças contrárias, para prejudicar o ser humano. Aí não cegou os olhos, não. Foi direto na essência do ser humano, no entendimento. Se Paulo já falava naquela época a respeito destas coisas, imagine nos dias de hoje, com tanta ciência. Hoje pela manhã eu pensava, meu Deus, que mundo nós estamos vivendo, em que tantas ciências, porque Jesus profetizou, a palavra de Deus, ela profetiza sobre a multiplicação da ciência nos fins dos tempos. Hoje é uma infinitude de ciências, e os cientistas, quase 100% ímpios, ateus, incrédulos. Aí vai escrever uma coisa a favor das Escrituras, esses ímpios, esses ateus, esses incrédulos, não! Aí vai dizer que o homem veio do macaco para contrariar o diabo, botando isso na mente desses homens malignos, para contrariar. É o Deus deste século cegando o entendimento dos incrédulos, para não resplandecer a luz do Evangelho de Cristo. Mas vamos finalizar. Deus não perde para o diabo. Deus, repito, não perde para o diabo. Versículo 6. O que diz? Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse o quê? A luz. Foi quem resplandeceu aonde? Em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Pensemos juntos agora. Paulo se reporta ao princípio, versículo 1, 2 e 3 de Gênesis. E criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 o que diz? Mais alto. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo. Havia trevas. Aí o versículo de número 3, o que diz? Haja luz. E disse Deus, haja luz. Essa a colocação que Paulo está fazendo aqui. O Deus que disse, haja luz, criou a luz, né? Mas muito mais forte do que a luz é o quê? O Criador da luz. Então, para dissipar as trevas que o Deus desse século implanta no entendimento das pessoas,
não foi a luz criada por Deus, mas o próprio Deus. Glória. Quem entrou nos nossos corações como a luz maior. Glória. Aleluia. Glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu acredito que também Paulo se lembrava nesse momento do que aconteceu com ele. Um homem terrível, perseguidor, prendia os cristãos, invadia os lares, prendia o pai, a mãe, as crianças, apreendiam as crianças. Muita perseguição, sangue derramado, choro, dor, os cristãos inocentes apanhando, e Paulo lá, uma autoridade delegada pelo Sinédrio judaico, com carta, autorização. Eu quero uma autorização, porque eu posso prender, eu posso bater, eu posso mandar matar. Aleluia. Eu não sei se tem alguma passagem bíblica que diz que ele matou, ele mesmo matou, não sei se tem, mas mandava, consentia. Certamente tinham os soldados a seu serviço, e ele dizia: pode matar aí, esfola, degola, crucifica, mete a espada. Um homem terrível. Ia para Damasco, certamente ficou sabendo que tinha os adoradores de Cristo lá. Louvado seja o poderoso nome do nosso Deus. E se eu vou para lá, eu vou perseguir os crentes. Louvado seja Deus. E no caminho de Damasco, esta luz apareceu a ele. Dissipando as trevas. Eu fico pensando no privilégio imenso que eu tenho, que você tem, de ter na nossa vida esta luz, a luz do conhecimento de Deus. E duas partes, final do versículo 4 e final do versículo de número 6, diz que esta luz de Deus resplandeceu na face de Cristo Jesus, porque nós vemos a Deus através do seu Filho Cristo Jesus, nosso Salvador. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas ao nosso Deus hoje e para todos sempre. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Aleluia! Meus irmãos, graças a Deus, boa